águas do rio, transfluirei como na mar curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser vivo como na mão do teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão do teu poder. Amém. Amém. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Louvar no fundo do nosso coração. Toda a Amém. força. Amém. Glória a Deus. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Amém, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Quem sou eu
me refreio nas mãos do oleiro, sou restaurado pra ser um novo vaso nas mãos do oleiro, me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito nas mãos do oleiro, sou restaurado pra ser um novo vaso. Amém. 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 Glória a Deus. Momentos de louvores muito especiais. Agora quero convidar aqui o irmão Francisquinho para fazer uma oração nesse momento, para que Deus possa continuar abençoando esses momentos aqui de louvor, adoração e reflexão na palavra de Deus. Oremos. Nosso Deus, obrigado por essa noite. Nesse lugar onde estamos, Senhor Deus, queremos pedir que Tu venha abençoar, Pai amado, a vida de cada pessoa que está aqui. Tenha, Senhor Deus, compaixão e misericórdia de nossas debilidades e fraquezas. Aceita-nos em Tuas mãos poderosas e vá nos moldando a cada instante em Teus propósitos. Abençoa a vida daqueles, Senhor Deus, que estão, Senhor Deus, assistindo ou irão assistir essa programação através da transmissão gravada ou ao vivo, tal como estiver. Que o Senhor abençoe, Senhor Deus amado, para que surja cada vez mais um desejo de buscar a Tua presença, a Tua face, a Tua palavra. Amém. Que nós oramos em Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Lindo, lindo, lindo és, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Mais uma vez, lindo, lindo és. Todo mundo na sua voz. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Para vocês. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Me leva. Me leva pra sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Todos. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. A igreja na sua voz. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Amém, Senhor. Que Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus seja louvado hoje e todo sempre, né? Amém. Se tu olhares, Senhor,
pra dentro de mim, nada encontrará de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Mais uma vez. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Deixe-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Deixe-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Que mais? Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Amém. Amém. Problemas, tantas dores, onde vou ter a solução? É difícil. Quem disse que haveria segurança neste mundo aqui? Não existe. Então eu me pergunto, Senhor, como irei vencer tantas lutas? Aprender a confiar quando a dor me fizer desistir.
atenção aos irmãos e amigos que aqui se encontram. E gostaria de trazer uma leitura com vocês no Evangelho de São João, capítulo 2, o verso 19. 2,19. E aí vocês podem abrir na Bíblia de vocês, no aplicativo. Esse é o nosso verso-chave. Claro que em algum outro momento eu também estarei apresentando outros versos, mas só citando, né? Porque essa reflexão vai ser breve, mas espero que ela seja bem significativa para o momento, para o encerramento dessa programação. Amém? Amém. João 2,19. Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Irmãos, dentro da cultura de Israel, o que Jesus acabara de dizer nesse verso seria uma blasfêmia. Porque existia a teologia do templo, em que para o povo de Israel, para aquela cultura, o templo era algo mais importante para alguém que era da religião judaica. Não existia então salvação fora do templo. Há registros, há documentos que mostram que muitos se posicionavam, rabinos inclusive na época, se posicionavam a favor do templo como aquele que poderia mediar a relação entre o pecador e Deus. Inclusive a expressão caminho aparece, Evanildo, muitas vezes, pois para os judeus, há umas citações, a gente pode pegar Flávio Josefo, por exemplo, um historiador hebreu, que ele vai dizer que o templo era o caminho que conduzia o homem a Deus. Mas aí, e essa ideia do templo como caminho, como uma ponte que poderia levar o homem a Deus, ela é questionada, inclusive pelo próprio Jesus. Questionada não usei a palavra certa, né? Jesus se depara em uma situação em que é questionado por Filipe, lá em João 14, em que Filipe pergunta para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai, mostra o caminho que leva ao Pai. E aí em João 14, verso 6, Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, enquanto dentro daquela cultura, dentro da religião de Israel, existia a ideia de que o templo era aquele que poderia mediar a relação entre o homem e Deus, que poderia conduzir o homem a Deus, ser o caminho para levar o homem a Deus. Jesus diz: eu sou o caminho. Amém? Amém. Eu é que dou acesso ao Pai e não o templo. Ninguém vem ao Pai senão por mim, o caminho sou eu, Jesus Cristo. Irmãos, isso é significativo. Eu vou ser breve e objetivo. Espero que já tenham entendido essa parte, quando eu falo de caminho. E agora Jesus, em João, que é o verso-chave de hoje, João 2,19, ele diz o quê? Eu destruirei esse templo e o reconstruirei em 3 dias. Irmão Geninho, irmão Jailson, quero dizer uma coisa. Imagine você dentro de uma cultura, vivendo num lugar em que o templo é tudo, em que as pessoas dependem do templo para ter a sua religião, se ligar a Deus. O templo é aquele que ligava o povo a Deus. Daqui a pouco nós vamos falar do templo. E agora Jesus disse: eu vou destruir o templo. Me diga uma coisa: você encontra um homem, um galileu, vindo de uma cidade pequena chamada Nazaré, dizendo que ia destruir o templo, dentro de uma religião em que o templo era mais importante que tudo.
O que é que aqueles homens pensaram de Jesus? Anátema, herege. Por isso que muitas pessoas tentaram matar Jesus. Porque alguém que dizia isso não poderia ser um verdadeiro judeu, não poderia ser alguém que professasse a religião de Deus e Yahvé. Não tem como. Ele disse que ia destruir o templo. Mas sabe de que templo Jesus estava falando? Que ia ser destruído? E a gente vê a própria Bíblia explicando isso. Ele estava falando dele mesmo. Que ele disse que ia destruir o templo e em 3 dias ia reconstruir. Jesus estava falando, irmão Jailson, da ressurreição. Ele está dizendo, ora, não, eu sou o templo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho. Não é mais o caminho, não é mais o templo. O caminho sou eu. Eu sou o templo. Veja a significação que nós podemos entender nesse contexto. Agora não é mais pelo templo. E a Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, às 3 horas da tarde, o véu do santuário se rasgou. E agora o pecador poderia ter acesso direto ao Pai, por meio do Filho. Tudo que era no templo, os rituais, os sacrifícios, as cerimônias, o serviço sacerdotal, tudo acabara, porque agora não precisa mais disso, porque agora o homem tem acesso direto a Deus por meio do Filho, o verdadeiro templo. Irmãos, eu vou começar a fazer umas aplicações, porque eu não quero me estender na mensagem. Eu apenas contextualizei com essa ideia do templo, mas agora eu quero trazer para nós cristãos. Infelizmente, para alguns cristãos, escutem, irmãos, você que agora se encontra na cozinha, você que se encontra aí no seu quarto ouvindo essa mensagem, você que está na sala, ou você que aqui se encontra, ou que irá assistir essa mensagem pela internet. O que acontece muitas vezes hoje é que muitas pessoas ainda estão dependendo do templo, ou do que é feito, ou do que é realizado para ser salvo, achando, acreditando e inclusive defendendo que o templo é um lugar de salvação, a igreja é um lugar de salvação. Eu sei que para muitas pessoas eles usam, não é verdade isso, a igreja não salva, mas na sua prática, na sua vivência, no seu discurso, está dizendo que a igreja salva sim. Muitos, como acontece na igreja romana, dizem, não existe salvação fora da igreja romana. E tem pessoas que ainda continuam com essa mentalidade de que a salvação depende de uma igreja, de um pastor, de um sacerdote, dos rituais, desses louvores que nós fazemos aqui. Daqui a pouco eu vou ser bem específico e vou dizer qual é o papel da igreja, para que nós possamos entender melhor. Não quer dizer que a igreja, o templo, não tem sua função, ela tem sim. Sabe qual é a função do templo? Estava conversando várias vezes com o irmão Francisquinho. É apenas de reunir o povo para a adoração pública a Deus e a comunhão. São os 2 pontos. Comunhão de salvos em Cristo que se reúnem para adorar a Deus e só. Mas ela não pode fazer mais nada pelo pecador. Porque o pecador só pode ter acesso ao Pai para intermediar a relação com o Pai. Não, cada crente é um próprio sacerdote. Ele é o sumo sacerdote, não precisa mais. Qual é o tema desse retiro? Liberdade em Cristo, o sacerdócio de todos os crentes. Todos nós somos sacerdotes. Amém. Irmãos, eu assisti uma pregação de um pastor, eu admiro muito esse pastor. Às vezes já foi criticado muito aí pela mídia e por outras lideranças religiosas que não tem nenhum, digamos assim, uma credibilidade para fazer esse tipo de crítica. Mas eu achei interessante algo que ele falou. Durante esse período de pandemia, ele reuniu com a liderança da igreja dele, estavam preocupados, né? O pessoal da liderança estava preocupado
o que é que estava acontecendo com os membros daquela igreja. Será que depois que terminasse a pandemia, o povo ia voltar para a igreja ainda? E então aquele pastor falou uma coisa que eu não esqueço mais. Quando eu penso o raciocínio dessa maneira, que as pessoas precisam vir para a minha igreja, e precisam estar reunidas, eu estou dizendo que eles precisam do templo para ser salvo. Depende da igreja. Mas nós temos que entender que o crente na sua casa, o crente no seu trabalho, ele é um sacerdote, ele é a igreja. Estava lendo aqui essa lição. Deixa eu só encontrar aqui essa parte aqui. De uma igreja, de um pastor lá, o nome dele é Bill Hybels. Eu não sou muito bom em inglês. Ele é um fundador de uma igreja chamada Willow Creek, Estados Unidos. E ele fazia uma pergunta para os membros da igreja. Uma igreja lotada, um auditório muito grande. E ele perguntava: qual a igreja mais importante? E ele mesmo respondia: sabe qual é a igreja mais importante? É a Assembleia? É a Adventista? É a Batista? Não. A igreja mais importante é o cada um de nós, cada crente. Amém? Amém. Cada um de nós, quando vamos para o nosso trabalho, aqui nós nos reunimos, somos a igreja que se reúne no local para adorar a Deus, que aqui nós elegemos e consagramos para adoração e comunhão. Como também nós consagramos nossos templos, seja ele com o nome A, B, não importa. Mas nós somos ali uma igreja reunida em templos. Mas a verdadeira igreja vai com você. Tá? O pastor perguntava: qual é a verdadeira igreja? E os membros ficavam assustados e ele respondia: a verdadeira igreja é a igreja que Deus está edificando dentro de você. Então qual é a verdadeira igreja? É aquela que Deus edifica em nós. E ela passa por uma coisa: Jesus Cristo e Jesus Cristo somente. Então quando você vai para o seu trabalho, no seu lar, você é a igreja. E você leva a igreja consigo, a igreja está com você sempre. Amém? Amém. Irmãos, eu falo verdadeira igreja porque eu gosto de fazer uma ponte entre o que nós falamos sobre igreja verdadeira. Há uma diferença de igreja verdadeira para a verdadeira igreja. Porque você pode ter toda a doutrina, todo o corpo doutrinário, e que ali pareça ser verdadeira, a igreja verdadeira, mas não adianta ter o melhor ensino se de fato os seus membros, aquelas pessoas, não são verdadeiramente comprometidas, abnegadas, dispostas a ser servos de Deus de verdade, mas que se mantêm as mesmas posturas egoístas e mesquinhas que o mundo mantém. Pode ter o ensino mais correto do mundo, mas não pode ser considerado a verdadeira igreja de Cristo. E pode até alguém que está até mesmo dentro de uma igreja que o ensino não tem nada a ver com a Bíblia, mas que ele às vezes é sincero no seu coração e se comporta como um verdadeiro cristão, porque quem sou eu para julgar a comunhão daquele irmão? Então, a igreja de Cristo deve ir onde o crente vai. Ela não é somente quando se reúne no culto, no templo, quando participa da Santa Ceia, de qualquer cerimônia religiosa, ou quando recebe a bênção do pastor. Não, a igreja de Cristo está em todo lugar. Cada crente, irmão, é um sacerdote. Veja que antes, no templo dependia de quê? Dos sacrifícios do sacerdote, do templo. E essa relação agora, quando Cristo morreu, ele sendo como o templo vivo, o nosso sumo sacerdote, ele rasgou e nós podemos ter acesso direto ao Pai. Nós não temos mais intermediação dos sacrifícios do templo, porque o véu do santuário se rasgou. Cada crente, então, é a verdadeira igreja de Cristo. E seu sacerdócio deve ser exercido no seu lar, no seu trabalho. E, portanto, não está condicionado a um corpo doutrinário, não está condicionado a uma marca ou uma entidade religiosa. Não! A igreja de Cristo está em todos os lugares. Cada crente é um sacerdócio. Ele tem um livre acesso. A grande questão é: todos nós já estudamos muito sobre o santuário, né?
nós entendemos que no santuário existia divisões. Existia o pátio. Além do pátio existia o lugar santo e o lugar santíssimo. A gente entende bastante isso, não é? A gente entende, irmão Francisco, que lá no pátio ficava o povo, a congregação. A gente entende, vejam bem que o que eu vou falar agora, as próximas palavras, irmão Rodrigo, eu gostaria que vocês bebessem, porque eu acredito que vem do coração de Deus, pelo menos chegou para mim, como se fosse do coração de Deus para o meu coração, esse entendimento. Existiam essas divisões. Só quem poderia entrar no santo era o sacerdote todos os dias, e no santíssimo o sumo sacerdote uma vez por ano. Mas a Bíblia diz, sim, tem um detalhe. Quando Cristo chega ali expulsando os cambistas lá no templo, eu descobri isso com os estudos posteriores, aqueles comerciantes, era um lugar apropriado, também não era o lugar do templo, da congregação, era outro lugar, era outra divisão, era outro compartimento. Ou seja, os gentios ficavam separados da congregação de Israel. Então, a religião é toda assim, ó, separando. O santo só quem tem acesso é o sacerdote, o pátio só é a congregação de Israel, os gentios, o lugar que eles apareciam ali é somente aquele lugar para os gentios. E depois de muitos anos, nós continuamos ainda com compartimentos, não é? Com guetos, com panelinhas. Eu posso porque eu sou dessa denominação, eu sou dessa etnia, eu sou dessa posição social, eu não me reúno com pessoas que não têm formação. Eu tenho formação, ele não tem, então vai se formando essa separação. E no cristão não pode haver essa separação. Não há judeu, não há grego, não há gentil, não há, sabe o que mais? Esquerda e direita, todos somos iguais. O Brasil hoje vive separando, polarizado, mas o cristão não pode, isso está entrando dentro das igrejas, viver polarizado. As pessoas estão criando muros. Infelizmente. Não existe palmeirense, corintiano, flamenguista. Não. Todas essas barreiras são quebradas. Não existe nacionalidade. Não. Quando nós percebemos que no Israel, na questão do templo, existia essa separação bem nítida. Só é sumo sacerdote que tem acesso. Só o sumo sacerdote que tem acesso ao Santíssimo, o Santo dos Santos. Os gentios tinham o seu lugar separado, a congregação de Israel outra. Aí sabe o que Deus está dizendo? O véu do santuário se rasgou. Não existe mais compartimentos, irmãos. Não existem. Ou seja, todas as barreiras foram quebradas. E depois de muito tempo, tem pessoas construindo muros, separando irmãos, separando pessoas, separando por etnia, por poder aquisitivo, por ideologia religiosa ou política. Não existe mais o sacerdote, o sumo, todos somos sacerdócio, temos acesso ao Santíssimo. Eu não tenho só acesso ao pátio, o gentil não vai ter acesso ao lugar dele, ele também tem acesso ao pátio, ao santo e ao santíssimo. O judeu, qualquer etnia, qualquer um, tem acesso direto ao Pai. Está comprovado em Hebreus 4,16, quando diz, o apóstolo Paulo, que cheguemos confiadamente ao trono da graça. Se nós entendemos que no Santo dos Santos existia lá a arca que representa o trono de Deus, o apóstolo Paulo, já nos anos 70, escreveu no livro de Hebreus, diz, nós temos acesso ao trono da graça. E o mesmo autor de Hebreus diz, temos um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Então, essa ideia de dividir, separar, não. Olha só. É uma pena que muitos ainda hoje vivem construindo muros, separando os irmãos em seus compartimentos.
Nós precisamos somar por uma causa maior, irmãos. Além de esquerda e direita, além de ideologia política e religiosa, além de placa denominacional, nós temos que nos unir por algo maior. E sabe quem é esse algo maior? Jesus Cristo. Amém. Porque só Ele salva. Quando alguém chega para outro de uma igreja e diz: olha, a salvação é individual, você não pode frequentar aquela igreja. É a história da maturidade que eu falei. Onde é que estão os irmãos nessa pandemia? Será que eles vão voltar? Cada um é um crente responsável por si mesmo. Cada um tem sua própria maturidade. Ah, não vamos deixar aquele irmão ir para outra igreja, não participar do culto, ou participar de um retiro, porque para não se contaminar ou não influenciar. Vamos esquecer isso, romper essas barreiras, porque Cristo já rompeu lá na cruz. Amém. Ele já rompeu quando o véu do santuário se rasgou. E Cristo somos todos irmãos. Jesus é maior que o templo. Jesus é maior que qualquer sacerdote. Jesus é maior que os sacrifícios. Jesus é maior do que qualquer ritual de qualquer etnia. Não existe, Jesus diz, o apóstolo Paulo, a mensagem dele a todo tempo: não há judeu nem grego. Então, eu aqui encerro a reflexão de hoje, mostrando que nós temos que entender que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Por Jesus, nós temos livre acesso ao Pai. Amém. Não precisa do sacerdócio. Não precisa de uma instituição religiosa. É interdenominacional. O pastor falou aqui na mensagem de domingo à noite. Todos são convidados para louvar. Não é? É oriental, ocidental, judeu, grego, batista, adventista, assembleiano. Não, todos somos livres para adorar a Deus. Porque algo nos une em torno disso, que é Jesus Cristo. Ele é o que nos dá acesso direto ao Pai. Nós vamos cantar uma música aí que tem muito a ver. Eu queria que vocês ficassem em pé para a gente louvar. É a música da coletânea. Fiquem em pé para a gente cantar. Número 8. Quem tiver com a coletânea aqui, número 8. Ela é um pouquinho mais rápida, aqui eu pego uma versão mais lenta, mas vamos cantar. Vamos para tem tudo a ver com a mensagem de hoje, essa canção. Por que nos reunimos aqui? Porque somos livres. O véu se rasgou, não existe barreira entre nós. Todos nós estamos aqui reunidos, gente, livres, adorando o Senhor. Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplando a sua face e rendemos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. Já não separa mais. A luz outrora apagada, agora dia brilha mais. Agora só pra te adorar. Glória a Deus. Fazer teu nome grande, maior que o tempo, maior que o sacrifício, maior que o sacerdote. Dá o louvor que é devido. Estamos todos aqui reunidos em um único propósito, em um único objetivo, que é adorar o Senhor Jesus, Salvador. Hoje nós vamos tirar esses muros. A luz que outrora apagada agora brilha, vira mais. De novo, só pra te adorar. Aleluia. Fazer
Amém. Eu adoro essa música. Ela é muito significativa. Ela fala exatamente de romper as barreiras. Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de meditarmos, Senhor Deus, na Tua palavra cada dia. Que os louvores aqui bem cantados pelos nossos irmãos e amigos aqui de Santa Cruz e juntamente com os irmãos de São Bento, que nos fizeram tão bem nesse retiro, que cada palavra, cada louvor seja bebido por cada um de nós, para que nós possamos sentir a presença cada vez mais Tua em nossa vida. Que as mensagens, Senhor, as meditações, desde os devocionais, também possam nos alcançar a cada dia. E que aqui, como diz o retiro espiritual, tenha sido algo para recarregar as nossas energias espirituais, para enfrentarmos, porque eu sei que hoje estamos aqui e amanhã vamos enfrentar uma realidade lá fora, que às vezes a gente pode estar pensando aqui no mundo paralelo, mas amanhã eu tenho que pensar em colocar o pão na mesa, eu tenho que pensar em que vou desenvolver, então eu preciso de quê? De estar recarregado, Senhor, as minhas energias para enfrentar esses desafios do dia a dia. Amém. Então nos ajuda, seja qual for o problema, seja qualquer coisa que nos oprime ou que nos aflige, que o Senhor possa estar no controle e no comando de nossa vida a cada instante. Amém. Nós oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos para as bênçãos finais. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito de Deus esteja sobre todo o povo de Deus em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Graças a Deus.